Construindo a paz em nossos lares. O tema já propõe uma sutil ideia. A paz não é algo pronto. Ela não existe por si só. E o maior exemplo que nós temos é o próprio Deus. Ele fez a paz. Ele é a nossa paz. Paulo emprega uma palavra de um conteúdo riquíssimo, porque Deus nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus. A reconciliação é a benfeitoria que a paz é capaz de provocar, não é, na vida do homem, especialmente na sua relação mais preciosa que ele tem, que é a relação com Deus. Considerando que a reconciliação apresenta dois opostos, extremamente opostos. E Deus fez isso. Eu e você éramos completamente contrários a Deus, né? E Ele nos resgatou pelo sangue do Cordeiro, pela salvação que Ele nos deu gratuitamente, não é? E nós vamos então tentar tecer aqui algumas considerações sobre essa questão da construção da paz. O primeiro aspecto aqui que eu quero apresentar para vocês é o texto. Eu vou fazer uso de um momento da história de Davi com a sua esposa Mical, tá? A passagem está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 16 a 23, e o texto está aqui também projetado para facilitar aí o nosso desenvolvimento. Diz assim a palavra: Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas, a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, passei direto. Isto. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Passagem que nos conta, não é, esse episódio aí, que retrata muito daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu tenho por objetivo hoje fazer uma leitura dessa passagem, produzindo aí para a nossa reflexão aplicações extremamente práticas, tá bom? Não vou me deter aqui em aspectos teológicos, históricos. O meu objetivo é valorizar essa paz prática, que é aquilo que pretendemos aqui com os amados. Inicialmente, a ampla paz não é tão simples assim. Veja só o que diz a palavra. Parece que a nossa fonte não entrou aí, né? Mas tudo bem, dá para a gente ler aqui. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. A versão atualizada diz: busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Eu faço um grifo aqui, né? Na expressão busque, ali não aparece tanto, e empenha-te. Então você percebe por esses dois verbos que existe aí um certo sacrifício, um certo esforço, um certo empenho, uma certa dedicação, né? Então a paz, simples como ela é, não é tão simples assim de ser vivida e experimentada. Outro aspecto interessante, olha só o que Paulo vai dizer aos romanos: façam todo o possível para viver em paz com todos.
mas há alguma coisa a ser feita, e essa coisa é tudo que é possível, da ideia de você chegar até onde você pode. Mais uma vez, o pressuposto do sacrifício e da dedicação. Eu coloco a outra versão da NVI: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja, de novo, a possibilidade e um custo, quanto? Né? Há uma noção quantitativa, pressuposto de um preço, de um sacrifício, de algo a ser pago, a ser construído, a ser desenvolvido. O que nós podemos dizer, na verdade, é que a paz não é algo pronto e pré-estabelecido. Os próprios textos já nos identificam isso. Segundo, que para tê-la é preciso buscar. E a busca é o nosso empenho, é a tradução do nosso esforço, sacrifício e dedicação. Para mantê-la é preciso também se esforçar e se empenhar. De repente eu consigo alcançar, chegar à paz, mas essa paz não perdura, essa paz não é mantida. Não é? Há uma história muito antiga que os pregadores contavam nos sermões de casamento, né, que um casal havia se separado e na versão da esposa, eles haviam se separado por causa de um feijão salgado. Na versão do marido, eles haviam se separado por causa de um feijão queimado. Acontece que o pastor, ali preocupado em assistir aquele casal, interviu na história, conversou, aconselhou e pronto, resolveu o problema parcialmente e eles voltaram para casa. Ali na sua reflexão doméstica, na sua intimidade de casal, a mulher disse: meu bem, mas que bobagem a nossa, né? Que falta de maturidade. A gente se separar por causa de feijão salgado. O marido imediatamente retrucou: não. Nós nos separamos por causa de feijão queimado. Não, foi salgado. Não, queimado. Salgado, queimado. Resultado, separaram definitivamente. É uma história, né? Talvez uma parábola. Muito mais para uma parábola. Mas, por incrível que pareça, tem muita gente se separando por causa disso. Feijão queimado ou salgado. Não é? E se chamar a parentela, vai dividir a parentela também. Pode chamar o tataravô e tataravó. Vai ter briga. Porque as pessoas estão valorizando muito mais as circunstâncias, as coisas, não é? E perdendo a noção do que é mais importante. A importância não é o feijão, mas a convivência, a relação. Não é? E apenas uma ilustração, aí, uma parábola. Essa é das bem antigas, lá da época do Gerson. Muito bem, primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você, rapidamente: a paz começa em mim. Isso é fundamental. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou para Davi e desprezou, diz a passagem. Observando da janela, viu ele dançando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então, o primeiro detalhe que eu quero dividir com você é: a paz começa em você. É impossível pedir, buscar, insistir na paz com relação ao outro, sem que haja paz em mim. Não me refiro aqui, ainda que isso seja fundamental, àquela paz com Deus, paz de Cristo. Não, eu falo da paz vivencial, a paz experimental, a paz do dia a dia. Você acorda em paz, você vive em paz. Aí a gente pergunta: será que nós vivemos em paz? Vou dar um exemplo. Você tomou aquele café delicioso, 3 tipos de queijo diferentes, né? Presuntos, salaminhos e etc., né? Aqueles chia e outros chiados da vida, grãos e sementes e cereais dos mais diversificados. Você fica feliz, você olha a sua despensa, agradece, olha a sua geladeira, louva a Deus, olha para o seu carro que você vai pegar agora e ir para o seu trabalho, que bênção. Mas no primeiro congestionamento você já xinga, buzina e quase passa em cima do velhinho. Ou seja, a gente quer paz, mas nós não temos a paz, ou pelo menos não temos a paz em forma de experiência, de vivência. Temos apenas conceitualmente. É diferente, viu? Por exemplo, uma pessoa pode conceituar, entender o que é perdão e não se sentir perdoada. Não é? Ainda que o aspecto cognitivo, o conhecimento, o saber seja fundamental para qualquer crescimento possível na vida, inclusive espiritual, mas se ele se mantém apenas num aspecto cognitivo, mental, racional, ele não funciona. É só teoria.
Nós precisamos viver isto. Você toma o seu café, na descrição que eu dei, você pega o primeiro congestionamento e fica de boa, tranquilo. Se as pessoas estão com pressa, você cede lugar, você não precisa buzinar, você não precisa xingar, porque você saiu para o seu trabalho, você reconhece que até um trânsito congestionado está dentro dos planos de Deus para a sua vida. Você não se aborrece com isso. Isso é muito importante. Mical olhou para Davi, viu o marido pulando e se arrebentando lá de alegria, não é? E ela desprezou o marido no coração. É muito difícil viver a paz quando o nosso coração se recusa a viver em paz ou decide viver em outros moldes de sentimentos, em outras modalidades de sentimento. Então a paz, ela começa em mim. Pode-se dizer que há uma forte tendência que a paz se perca ou se perde, mesmo a partir de coisas simples. Faça uma reflexão bem efêmera e bem transitória e rápida. O que tira a sua paz? Coisas pequenas tiram a nossa paz. Esses dias eu estava conversando com 2 jovens da minha igreja, tentando ali uma conciliação, e o pastor Luiz também trabalhando, e um jovem reclamou com o outro que achava um absurdo, né, ele deixar a camarina, que é aquela caixinha de ovos, dentro da geladeira sem ovos. Mas ele falou com tanta veemência, com tanto poder, com tanta autoridade, e eu, no momento que ele falou, disse assim: você está ouvindo o que você está falando? Você está brigando com uma pessoa por causa de um vasilhame de ovos vazios na geladeira. Meu Deus do céu! Vou te mandar lá para a faixa de Gaza, para você ver o que é briga, o que é hostilidade. Não é possível a pessoa relevar e dar tanta importância a uma caixinha de ovos vazia. São coisas bestas, bobagens, coisas pequenas demais, né? Olha, ela estava na janela observando, né? E ao ver o rei Davi celebrando e dançando perante o Senhor, ela se aborreceu. Ela simplesmente viu o marido se alegrando. Uma coisa tão simples, tão boba. Não é o que o Davi estava fazendo, mas aos olhos de quem critica e observa, coisa normal da vida, não é? Então, perdemos a partir de coisas simples. Pode-se dizer que há uma forte tendência e inclinação para a discórdia. Isso está em nós. Desde pequenininho, o garotinho quer tomar o brinquedinho do outro. É um bebê lindo, fofinho de todos os lados, mas é ruim o menino. É ruim o moleque. E se a gente aplaudir as maldades dele, né, com 18 anos, ele já vai ter uma ficha criminal de quilômetro, vai atravessar o oceano, não vai precisar nem de balsa, vamos atravessar na lista dele, a lista de crimes dele. Não é? Mas nós temos uma inclinação imensa, olha só, ela o desprezou em seu coração, sem argumentação nenhuma, sem nenhum critério de juízo e julgamento, sem nenhum valor manifestado, apenas porque ela discordou de um procedimento, de um comportamento do marido, e talvez como mulher, não é? O rei se destacava, era apreciado, admirado, ela ficou com um pouquinho de ciúme, não é? Um besta ciúme dentro do coração dela, coisa boba, e ela vai e fala impropérios e acaba comprometendo a sua convivência. Pode-se dizer que mesmo em meio às coisas positivas e boas, a paz pode se perder. Gente que briga na mesa do jantar, nós vamos comer a carne, nós vamos partir o pão, e as pessoas brigam. Eu vou contar um segredinho para vocês. Quando eu era bem criança, eu me lembro de uma prima, que hoje tá adulta também, como eu, lógico, mas eu e ela tínhamos uma implicância, porque nós íamos para a casa da nossa avó, e tinha lá uma cadeira que era tida como cadeira dela. Eu fazia questão de sentar na cadeira dela, mas ela ficava muito brava, e eu me regozijava com aquilo. E eu era bem menorzinho, ela era fortinha e tal, mais velha que eu, e ela, olha, eu vou te pegar, uma hora eu vou te pegar, e eu sentava na cadeira e ainda fazia careta para ela e tal, tirava o maior sarro. A minha avó era muito conciliadora, não, ela chamava Cássia, chama Cássia, não, Cássia, deixa o Júnior aí e tal, e vai daqui, vai dali. Aí um dia eu fui no aniversário dela, uma festa de aniversário na casa dela, aí eu fui implicar com ela por causa da cadeira. Essa prima me sentou a mão na cara, mas me lascou a mão na cara, que eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca voei como eu voei daquele dia.
Mas não era em avião, não. Era voar assim, naturalmente. Eu dei uma voada assim, que eu custei acordar. Onde é que eu estou? Quem que eu sou? O que aconteceu? Jesus voltou ou não, né? Uma coisa impressionante. Nunca mais eu impliquei com aquela prima minha por causa da cadeira. Hoje, refletindo sobre isso, coisa de criança, né? Pois é, tem umas crianças de 45, 55, 75, 95 anos, e só não chega a 105 porque Jesus chama antes, porque senão vai viver até 105 anos infantilmente. Não amadurece. Brigando por causa de bobagem. E mesmo em meio a coisas boas, Davi estava celebrando a recuperação da arca. Ela estava na casa de Obed-edom, tinha sido uma bênção para a vida dele. Agora Davi recupera esse símbolo religioso, né, cultico de Israel, o mais valioso daqueles dias, né? E ali, aquele momento de culto, de adoração, a mulher cria uma encrenca. Podia ser o marido também, né? Então, preste atenção nesse detalhe. Constatações. Tudo é uma questão de coração, daquilo que há dentro de nós. Tudo é uma questão de coração. De onde vêm as guerras e contendas? Olha o que diz Tiago, está meio fraquinho ali, que há entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. De onde é que vem contenda, inimizade, ódio, hostilidade, implicância, nervosismo, etc, etc, etc? De dentro. De dentro. Querer paz, sem decidir isso dentro de si mesmo, é ser desonesto diante de Deus. Reavalie o que há dentro antes de lidar com o que há fora. A questão não é o ovo que não ficou bem cozido, não é o prato que está fora do lugar, não é o creme dental que foi apertado ao meio, ou alguma toalha que ficou fora de lugar. A questão não é o que está fora, é o que está dentro. Porque quem tem aqui muitos filhos, nós temos lá em casa 3, alguns têm até mais, não é? Você vive em vários mundos, em mundos distintos. Tem um que tem uma virtude aqui, outro tem um defeito ali, e assim por diante, não é? Vice-versa. E a gente tem que aprender a lidar com eles, porque senão você espanca um menino por dia, não é? E vai ter lá também uma biblioteca de processo lá no Conselho Tutelar, para responder, não é verdade? Nós temos que ter tolerância, paciência, não é? É assim que nós preservamos e mantemos a nossa paz. Mas primeiro tem que pensar o que há dentro. Tenha bom senso e equilíbrio para avaliar as circunstâncias do momento. Poxa, Davi estava louvando, adorando, no meio de todo mundo, né? Coisa pública. Era um momento muito importante para a vida dele como rei, como gestor, como monarca, e especialmente como servo de Deus. A gente tem que ter essa lucidez para entender o outro, antes de romper a paz com o outro. Essa falta de leitura, esse analfabetismo espiritual, é que contamina e compromete profundamente, significativamente as nossas relações. Meça o tamanho das importâncias para o outro, debaixo do valor do outro. Era importante para Davi, para Mical talvez não fosse. Quando a gente aconselha os casais, tem gente que é cabeça de bagre, né? Com todo respeito aos bagres, se alguém aqui é bem ecológico, não estou falando mal dos bagres, não é preconceito, não é discriminação, porque agora a gente tem que tomar cuidado, né? Tudo é gênero, tudo a gente tem que falar, né? Tem que tomar bastante cuidado. A gente não pode falar mais, esse microfone está ruim, porque senão o dono da fábrica processa a gente por calúnia, desacato, e aí vai, né? Mas uma coisa interessante, certa feita eu tive uma experiência na igreja, a esposa me procurou, e eu tinha feito uma pregação, e ela foi me procurar para tirar uma dúvida. Aí na conversa ela disse assim, pois é, essa semana eu cheguei para o meu marido e falei assim, meu bem, vamos sair, nós e os meninos, para comermos uma pizza? Aí o maridão, aquela gordura toda sobrando, aquela banha toda sobrando, preguiçoso, né? Vamos pedir a pizza para comer em casa mesmo. Ô cabecinha, né? Pior que ele tem uma cabeça grande, o danado, mas não usa, tem 2 caroços de azeitona lá, que acho que nem funciona direito. Aí eu fui abordar o marido, falei assim, meu camarada, que planeta você está? Mas comer pizza em qualquer lugar é do mesmo jeito. Falei, não é, isso é ignorância, e é verdade. Sair para uma pizzaria é diferente do que comer pizza em casa. A gente tem que entender o que é importante para o outro. Eu como pizza em qualquer lugar,
Em casa, no meio do matagal, né, no shopping, na casa da sogra, do sogro até melhor porque ele paga a conta. Eu como em qualquer lugar. Mas, pelo amor de Deus, se é importante para a sua esposa ir ao shopping, ô cabeção, vai ao shopping. Tenha paciência com a outra, com a opinião do outro. Quem tem criança, né? O infeliz leva a criança para o extra, para fazer compra. Aí passa com a criança no meio do corredor de chocolate. Não põe a mão que leva tapa. Aí o menino fica assim, né? Vou ou não vou, vou ou não vou. Para que vai passar no corredor de chocolate com uma criança de 3 anos de idade? Tem vezes que eu vou no supermercado, dá vontade de bater na mãe. Já vi mulher bater em criança dentro do supermercado, porque o menino estendeu a mãozinha para a caixinha de chocolate. A cabeçuda que tinha que apanhar. É? Não é verdade? Toda criança, se a criança passar num corredor de chocolate, fechar os olhinhos e começar a orar, interna essa criança. Não é uma criança normal. Chocolate, a criança, pai, eu quero chiclete, eu quero chocolate, eu quero jujuba, eu quero balinha de amendoim. A criança quer tudo. Para que vai levar a criança? De vez em quando eu vou com a minha esposa fazer um turismo lá na 25 de março. É um paraíso aquilo lá. Uma maravilha. É? Tem homem que não gosta, né? Mas macho gosta. Quem não é macho é que tem medo de ir lá. Mas quem é macho vai. Menina, de vez em quando a gente vê lá a mulher com 5 meninos pendurados. Né? Ela entra no armarinho Fernando, pega 17 sacolas de material escolar e mais 5 meninos pendurados. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher tem que ser internada. O que essa mulher traz esses meninos para cá? E fica brigando com os meninos porque quer a canetinha vermelha, azul, a rosa. Criança é criança, gente. O que é importante para o seu filho, importante para o seu cônjuge. Né? E outra coisa, quem casou, leva a cruz e todas as malas juntos. Então, se você casou com uma mulher que gosta de shopping, paciência, meu amigo, faça um curso. De preferência superior, e quem sabe até mestrado. Para aprender a ir ao shopping. Uma coisa importante, vá ao shopping, mas não vá ao shopping para ficar só andando, leva dinheiro. E tem uma coisa muito boa hoje que funciona para caramba, cartão de crédito. Não vá ao shopping sem cartão de crédito. É? O que é importante para o outro? Segundo aspecto, a paz entre as partes. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, olha, o homem voltou todo cheio de fé, né? Todo crentão, né? Aí a mulher saiu ao seu encontro, ela fala, como o rei de Israel se destacou hoje, né? Que coisa feia. Ficou pelado na frente das escravas, como um homem sem pejo, sem vergonha. Poxa vida. Aí, Davi, todo educado, falou assim, cala a boca. Cala a boca, sua anta. Né? Eu estou sendo educado aqui. Davi falou muito pior. Não vou falar aqui porque escandaliza. Mas aí Davi também deu nela um coice. Né? Muito bem. Quais são os verdadeiros motivos de se viver irritadiço, irritado com qualquer coisa? Mical, né? Eu imagino, deduzo, e por melhor que seja a minha interpretação, pode haver outras noções, que ela teve ciúme de Davi no meio das mulheres. Talvez por se tratar de um rei, ela achou aquilo indecoroso, vergonhoso, uma pessoa se expor da forma como ele se expôs. Quais são os verdadeiros motivos para viver assim? Pode-se dizer que são de natureza carnal. Se você é uma pessoa que só vive irritada, meu querido, me desculpa, só existe uma explicação bíblica para isso, carnalidade. Porque a Bíblia recomenda exatamente o estado oposto. A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. É muito difícil irar-se sem pecar, não é? Mas é possível, é possível. Então você pode até ficar chateado, irritado com alguma coisa, desde que você não cometa pecado, desde que essa irritação, né, essa ira não ultrapasse os limites daquilo que é recomendável. E quando ultrapassa, ou na maioria das vezes, a irritação ela encontra guarida, encontra um conforto, um ninho, uma acolhida dentro de nós, porque já existe essa nossa tendência a vivermos irritados. É uma coisa impressionante, né? Quando a gente lida com as pessoas, a gente vê, de vez em quando tiver uma criança, um adolescente, um jovem, muito calmo. Aí, e fulano? Aquilo lá, meu filho, o mundo cai aqui, o outro cai ali, ele está tranquilo. A gente acha até anormal, né? Tem algum problema mental esse crente. Pastor, eu acho que eu preciso levar meu filho no psiquiatra, porque não é possível, ele não fica bravo com nada, o menino está sempre de boa. Eu falei, minha filha, agradeça, faz reunião de oração, faz um culto de ação de graça na sua casa, chama o pastor, faz um churrasco. Não é? O que acontece? O que faço, diz Paulo, não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo.
Tem a nossa carnalidade, o mal que há dentro de nós. Quais são esses verdadeiros motivos? Aquele que anda irritado por nada, mas tem um motivo, anda irritado por si mesmo, a partir de si mesmo. A pessoa se irrita na barca, se irrita na catraia, se irrita na fila do extra, se irrita no trânsito. Tem algum problema, e não é o trânsito. Ainda que haja dificuldades. O que há é um problema dentro dessa pessoa. Então, faça um favor, um benefício para a sua própria saúde, não só mental, espiritual, mas também emocional, né? Desestresse. A dificuldade em controlar os ímpetos de ciúme, inveja, indignação, ira, hostilidade, antipatia, etc, etc, etc. Aquilo que nos tira do sério. Lembra aquela expressãozinha? Ah, isso me tira do sério. Ah, isso me irrita. É isso aí que você precisa trabalhar. Né? E não fazer com que a sua natureza humana concorde com esse tipo de comportamento. Tá? Porque à medida que você concorda e apadrinha esse tipo de comportamento, você começa a se auto-justificar. Daqui a pouco ele nem é pecado mais. Né? Lógico, o bom senso recomenda, né, que se eu faço alguma coisa que irrita o meu cônjuge, irrita os meus filhos, eu vou tentar educar-me também para que a relação seja, né, saudável e alegre. Aquele que não consegue ver além do que sente, seus sentimentos, né, assenhoram a sua vida. Ou seja, tome bastante cuidado, porque a falta de paz está muito associada ao que nós sentimos. Se a gente parar para raciocinar, a gente vai ver que nós vamos ver que estamos aborrecendo, nos entristecendo, irritando por bobagem. Por bobagem. Né? Então, hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão muito perdidas nesse critério. Né? Nós somos razão e emoção, mas você não pode deixar que as suas emoções prevaleçam, especialmente quando a realidade pede uma postura mais razoável, racional. Eu não posso agir só pelo emocional, preciso pensar. Né? John Stott diz que crer é também pensar. O nosso aspecto cognitivo, em termos espirituais, é mais importante do que o nosso aspecto volitivo ou emotivo. As emoções elas têm que estar abaixo da nossa razão, né? Para que haja um bom equilíbrio. Então, tome cuidado com os seus sentimentos. Aquele que tem limitações, dificuldades para a alegria, para a festa, para o regozijo. A Bíblia está cheia de textos, né? Recomendações: alegrai-vos, regozijai-vos. Ainda vem acompanhado de expressões do tipo sempre. Mas já observou que tem gente que tem uma vocação para pé de boldo? O cara é azedo, amargo. Né? Você prova, encostadinha, amargo. Tem gente que não gosta de alegria. Criança começa a ficar alegre. Cala a boca, barulheira, barulheira. Não é possível. Manda internar esse irmão, tá? Eu tenho umas clínicas boas lá em Santos. Tem umas lá que amarram o cara na clínica, ele não sai nem da cama. Né? Uma bênção. Porque a pessoa não consegue conviver com os netos, com os bisnetos, com os vizinhos. As pessoas estão alegres, a pessoa ficou com raiva. Já observou que tem gente que fica com raiva quando você está alegre? A alegria da gente irrita alguns. Coisa terrível. Né? Parece que tem gente que tem vocação, né? Foge da festa, foge de alegria, foge de comemoração. De vez em quando eu vejo lá um estudo bíblico, no culto, né? Ô, seu fulano, cadê a fulana? Ah, ela foi para o aniversário da minha sobrinha. E o que o senhor está fazendo aqui? Aí eu vim para o culto. Falei, vá plantar batata. Vai para a festa, meu irmão. Culto tem semana que vem de novo, só volta. Vai para a festa. Ah, eu não gosto de festa, é muito barulho. Falei, então pede a Jesus para te levar logo, infeliz. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou chegar aos meus 90 anos, desculpa aqui a expressão, fazendo forró em casa, fazendo festa. A coisa mais gostosa é festa. Os meus meninos são 3 idades diferentes. Quando eles falam que vão fazer alguma coisa, eu e a esposa damos maior apoio. A gente cansa às vezes, dorme tarde. Mas eu fecho a porta quando estou muito cansado, vou dormir, deixo os meninos lá, vão até 2, 3 da manhã, desde que não prejudique os vizinhos. Não é? A vida tem que ser festa. Senão, fica lá na porta do cemitério, vai participar de todos os velórios possíveis. Porque tem gente que só merece cemitério, vai morar lá dentro, faz uma casinha lá, né? Sua casa, sua vida, vai para lá. Né? É o projeto social, novo projeto social. Quais são? Aquele que anda irritado por nada, desculpa, eu repeti o slide aqui. Vamos lá. Muito bem, a terceira e última parte, a promoção e manutenção da paz. Já estou chegando aqui
aos 30 minutinhos. O que fazer e não fazer? Não permitir que a hostilidade inspire suas palavras. Mical foi duríssima. Você ficou como um homem sem vergonha, sem decência no meio das mulheres. Que coisa feia você se despir. E nós estamos falando aqui porque ele tirou a roupa como magistrado, a roupa real. Ele não ficou nula na frente das mulheres, não foi isso. Ele tirou apenas a sua túnica de realeza. E ela ficou sentida. É como se o pastor tirasse o paletó. Porque tem irmãos que o paletó é ungido, uma coisa abençoadora. Tem que sacode o paletó, os que cai tudo no chão, né? É uma bênção. O infeliz esquece que a Bíblia fala assim: andai no Espírito, não cai no Espírito. Não fala para você cair, fala para você andar, não cair. Mas tudo bem, deixa os irmãos lá com os paletós poderosos. Mas olha, a palavra é inspirada pela hostilidade. Eu fui criado num ambiente muito severo, assim. Tinha carinho, mas tinha muita exigência, muito rigor. Vivi em ambientes não cristãos, naturalmente. Fui me converter já adolescente. Então eu brigava na rua, machucava, batia nos outros. Já briguei com um cara 2 vezes maior que eu. Eu tinha um temperamento muito explosivo. Hoje eu sou um santo perto do que eu era. É claro, não vai perguntar para minha esposa como é que são as coisas, que aí complica um pouco. Ela não sabe, mas eu já sou santo hoje. Eu fui muito bravo, muito nervoso. Mas isso acontece, como consequência imediata, as nossas palavras se tornam muito duras. A forma de falar, a forma de responder. Então a gente precisa repensar isso aí. E quem é que decide isso? Se a palavra é dura, infeliz, inoportuna, quem é que decide isso? O outro. Mas a minha palavra não falei nada. Falou sim. É tanto que o outro sentiu. Então o outro é que vai homologar as minhas necessidades de mudança. Se é o meu problema, usar a palavra pesada. Reavaliar o quesito das importâncias. Davi estava louvando, exaltando, era importante para o rei. Vamos pensar nisso, o que é importante para o outro. Às vezes a minha esposa, ela chega assim com aquele sorrisinho: oi, tudo bem? Eu falo, já vem coisa aí. Se prepara, estou chegando em casa 10h30 da noite, depois de 6 visitas no dia, preparei 15 sermões, 7 aconselhamentos, e sepultei 2 irmãos, graças a Deus. Dava muito trabalho esses irmãos. Jesus levou, está no céu, está na glória, está na paz, uma bênção. Quase que eu fiz culto de gratidão no dia seguinte, com churrasco para toda a igreja. Pastor paga, eu passo o cartão de crédito e pago. Mas voltando aqui ao normal, aí ela chega e fala: sabe o que é? Eu falei: o que foi, amor? Eu queria dar uma saidinha. Aí eu falei assim: saidinha de banco? Não. Saidinha? Eu falei: minha filha, você tomou Gadernal hoje? Tomou seu calmante? Rivotril? Tomou? Aí eu falei: tá bom, amor, deixa eu tomar uma duchinha, nós vamos sair. Aí eu volto meia-noite, meia-noite e meia, a mulher está acesa, e eu já estou lá de Bagdá, já estou pensando no dia de amanhã. Eu estou na segunda-feira já pensando na sexta. Mas depois é tão bom, que a esposa fica feliz, fica carinhosa, elas ficam melhores depois de uma saidinha. O negócio vira uma bênção, irmão, você nem imagina. Aí vai lá, toma um refresco, come uma picanha, de repente põe um torresminho na coisa para incendiar ainda mais, uma bênção. Então vamos avaliar a questão das importâncias. Repense e remodele o seu dia a dia, a questão da rotina. Eu acho que Mical era mulher assim, ficava muito presa em casa, lavando louça, limpando cortina, aspirando carpete. Aí quando viu o rei fazendo festa, infeliz, eu estou aqui me ralando, sofrendo, e você aí fazendo festa. A gente precisa pensar a rotina. Sabe, um dia você chega em casa, se a esposa estiver nervosa, chateada, você manda fechar a casa, fala: vamos sair, meu filho, vamos passear, vamos para o shopping. Vamos jantar fora, vamos esquecer almoço hoje, não vai limpar a casa, vamos, desestressa. Se isso não resolver, especialmente no caso daquele marido chato, que ninguém suporta mais, a mãe fez com que ele casasse com 17 anos, porque já não aguentava o menino, aí você infeliz foi lá e casou com ele, já está há 56 anos, e até hoje, falei: Jesus do céu, até onde esse homem vai? Ai, Senhor, leva, Pai, desce, Senhor, Maranata, sobre a vida desse irmão. Aí esse cara, se ele não melhorar, porque não quer ir ao shopping, não quer fazer diferente, você manda ele visitar um presídio, manda ele evangelizar um presídio, tá? É uma bênção para transformar o coração. É verdade, vai lá para um presídio, passa uma tarde lá no presídio, Quem sabe descobre alguma coisa errada, ele já fica por lá. Mas aí
Aí é outro problema. Mas olha, tem que pensar o dia a dia, né? Sabe o que a gente precisava fazer? Evitar as coisas estressantes. Rotina é inevitável, mas nós podemos incrementar as nossas rotinas, né? Eu costumo brincar com o pessoal, às vezes a gente brinca bastante para falar, mas às vezes a pessoa vai comer a pizza, ele só come mussarela. Poxa, põe um tomate na coisa, um oréganozinho, uma diferençazinha, põe um catupiry, mas só mussarela, né? A gente precisa variar. O cara está usando alfazema até hoje, né? Lembra do Tally Ho? Né? O Tally Ho era um desodorante antigo. Tem gente que usa Tally Ho até hoje, não tem mais, mas está usando, continua usando, não muda, né? O cara né, casou e foi para a lua de mel, aquela festa toda. Até hoje ele guarda a mesma camisa. Minha camisa é pastor lá da minha lua de mel, tem 60 anos de casado. Falei, vai, camisa boa. Falei, mal é o seu cérebro para aguentar uma camisa 60 anos. Mudar a rotina, né? Pintar a casa de forma diferente, né? Existe um princípio da administração, claro, tem suas exceções, que os mais idosos têm muita dificuldade para liderar. Por quê? Você já observou, por exemplo, o apartamento de um idoso? Tudo está funcionando, né? Mas a cerâmica lá ainda é aquela vermelhinha. Lembra? Você não lembra, porque é da pré-história. Essa cerâmica, ela foi inventada lá no dinossauro, lá, o Parque dos Dinossauros. Foi naquela época, já existia aquela cerâmica, né? Aí o cara chegou, olha, pastor, isso é tudo original. Aí eu falei, oi, Fusquinha 69. Falei, deve ser colecionador. Aí eu falei para a irmã, quando ele morrer, só pega a cerâmica e põe tudo no caixão dele. Sepulta junto, não vai nem precisar fazer exumação, já está tudo lá concretado, pronto, né? Mas é tão bom remodelar a vida, né? Puxa vida, estou encerrando, ó. Não revide ou retribua com o mal, mas sempre com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O problema é que Mical foi dura demais, grossa, ofensiva, e Davi foi no mesmo padrão, né? Nesse sentido, trabalhando aqui, lógico que ali tem a questão de Davi ter sido chamado, né? Mical foi até amaldiçoada, ela não gerou filhos, né? Também tudo errado, porque ela foi dada como troféu, né? Mical não foi uma mulher escolhida por Davi. Esposa tem que ser escolhida, amada, né? Você que tem filhas, não queira entregar suas filhas como troféu para quem quer que seja, né? Uma pessoa só pode se unir a outra se ela realmente é amada. Coisa que eu mais primo na minha casa não é se o meu genro, se a minha nora vai ser bonita, lindo, rico, inteligente, não. É se tem o temor de Deus e se ama o meu filho, a minha filha. Isso é o que importa. O restante, né, pode ser feio, pode ser magrinho, gordinho, cabelo ruim, isso não interessa. Não interessa. O que interessa é se a pessoa tem o temor de Deus e se ela ama de fato, né? Então nós temos ali uma história muito triste. Um marido grosso também, porque não entende a crise da mulher e assim vai. Se empenhe para conhecer e saber sobre o mundo do outro. Aí eu estou aqui perante Deus que me escolheu quando me designou soberano e tal, vou celebrar, vou me tornar ainda mais humilhante, mais humilhado no bom sentido, né, diante do meu Deus, porque Deus me chamou. Então é importante saber aquilo, né, que significa, como funciona o mundo do outro. Aí eu chego no finalzinho, pronto. A paz e os resultados de uma vida harmoniosa é uma das experiências mais enriquecedoras da vida. Quando a gente tem paz, vive bem conosco, consigo mesmo, vive bem com o outro, né? E consegue reproduzir essa paz em todos os recantos e movimentos da nossa história, é o melhor lugar do mundo. Trabalho sem paz não presta, igreja sem paz não presta, e lar sem paz é o pior lugar. Não tenha dúvida, é interessante isso, né? O lar é o melhor lugar desse mundo para nós. Tanto é que ele está até à frente do templo e da igreja, né? O lar vem depois do Senhor, o Senhor depois o lar. O lar é o melhor lugar do mundo, mas quando não há paz, ele se torna o pior lugar do mundo. Você pode ter certeza que tem muita gente em boteco, muita gente no trabalho até meia-noite, porque não quer voltar para casa se ele pudesse. Não tem prazer em ficar em casa, né? A minha casa tem que ser um ambiente de saudade contínua. Eu saio um pouquinho e já quero voltar para casa, né? Eu tenho lá pessoas que eu amo e tenho lá coisas importantes a fazer.
A falta de paz é uma das experiências mais desgostosas quando o assunto é família e convivência de intimidade. A paz deve ser o ideal de todo aquele que crê. O salmista diz: busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Busque a paz e empenha-te por alcançá-la. E esse texto, ele tem apoio em muitos outros livros e escritos que estão aí à nossa disposição. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família, e que haja abundante paz sobre vocês. Amém?